E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso, né? Agora com uma parte que vai um pouquinho além da parte de números naturais, né? O que a gente falou aqui inicialmente foi operações com números naturais, a parte de subtração, que é básico. Não falei de adição, porque aí já é mais básico ainda e eu tenho certeza que todo mundo consegue bem desenrolar isso daí. Multiplicação, divisão, subtração foram três coisas que eu falei aqui, que eu mostrei quais os caminhos, mostrei algumas dicas, né? Tenho certeza que treinando isso daqui você vai estar subindo aí, daqui uns dias vai estar detonando isso daí. Mas assim, não deixe de fazer os exercícios da apostila. Por quê? Essa apostila são exercícios acessíveis, operações que vocês conseguem desenvolver. Eu tenho certeza que vocês vão se motivar fazendo, né? Porque vocês vão conseguir construir isso daí, tá? Então, assim, por favor, não deixem de treinar. É muito importante que vocês não deixem de treinar isso. Agora, eu vou dar continuidade nessa parte de números, inclusive falando de números naturais, mas eu não vou falar agora dessa questão de tabuada, de multiplicação, de divisão, de subtração. Eu vou falar agora de raízes quadradas e potenciação, tá? Então, essas duas coisas que eu tenho identificado que geram um probleminha com algumas pessoas, elas vão surgir e vocês vão tirar essas dúvidas muito rápido, porque vocês vão seguir essa regrinha que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, primeira parte de potenciação, e o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. É que tem algumas pessoas que fazem algumas confusões simples. Às vezes é uma questão de esquecimento básico, aí aquele comecinho que a pessoa acabou esquecendo. Em potenciação, a gente tem essa parte que a gente chama de base, tá? Não esquece isso. E tem essa parte que chama de expoente. Isso aqui, pessoal, é só nome, tá? Não precisa ficar tão preocupado, tá? Nomes estranhos. Base, expoente, memoriza o nome dessas coisas. Então, o que eu vou fazer com essa coisinha aqui? Bom, primeiro passo é que a gente tem que entender que a gente deve, né, sempre, vou escrever aqui, sempre multiplicar a base quantas vezes mandar o expoente. Multiplicar a base quantas vezes mandar o expoente. Isso é importantíssimo. Então eu tenho isso daqui, 2 elevado à terceira. Algumas pessoas, por desatenção, tal, esquecimento, às vezes talvez não saiba disso, faz 2 vezes 3. Cuidado. 2 vezes 2 vezes 2. Existe uma diferença muito grande entre 2 à terceira e 2 vezes 3. Potência, produto. O que tem em comum é que iniciam pela letra P. Fora isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por favor, fica atento a isso, tá? Tenho 5 ao quadrado.
5 vezes 5. Tenho 3 a quarta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Inclusive, algumas pessoas, elas confundem também. Eu não sei por que elas confundem, mas enfim, é uma questão de atenção, tá? E eu sempre digo isso, procura, né, ter atenção. Esse curso, ele inclusive, eu estou assim sendo um pouco mais ousado em dizer assim, eu até acho que esse curso ele serve para os pais. Alguns pais que querem pegar um pouquinho da base de matemática, até para ensinar os filhos, ele serve também para os pais. Então, cuidado quando o menino, eu não sei por que ele faz isso, mas assim, eu quero tentar entender, e eu sempre digo, tenha atenção, né? Tenta ser uma pessoa um pouco mais atenta. Eu não digo que é fácil ser atento, mas o cara pode treinar isso, né? Uma das formas de você treinar isso daí, eu aconselho 2 jogos, xadrez e o sudoku, né? O xadrez é mais difícil de aprender quando você não sabe, porque exige algumas regras. O sudoku também, ele explica como é que funciona o jogo, você pode aprender, inclusive pode aprender até pela internet, né? Mas esses 2 jogos, ele vai te dar uma atenção incrível, uma capacidade de observar, que é muito interessante. Não pense em ser profissional. O xadrez é um jogo tão complexo, não complexo em ser difícil, tá? Um jogo tão amplo, tão cheio de coisas, que ele é levado a sério no mundo inteiro, né? Tipo, o campeão mundial de xadrez é uma celebridade. Então, assim, obviamente, no mundo das pessoas que admiram isso, né? Então, assim, na minha época tinha um campeão russo, que o nome dele era Kasparov, que eu era mais novo, e esse cara, ele jogou contra um computador, né? Na época que era um computador que ia ganhar, e ele ganhou uma e perdeu outra, uma coisa assim. Então, assim, e isso, as televisões do mundo estavam mostrando isso, tá? Então, esses caras são extremamente pessoas inteligentes, né? E o xadrez, ele ajuda muito a pessoa a melhorar o seu nível intelectual, o seu nível de atenção, o seu raciocínio crítico, analítico, né? O analítico é de você tentar analisar um problema e tentar encontrar uma saída, seja para qualquer que seja o tipo de problema, tá? Não só matemático, como na vida. Mas enfim. Quer melhorar a atenção? Eu dei 2 jogos que eu acredito que sejam muito importantes para você melhorar. Mas, se tu pensa só em matemática, olha com mais calma. Quando tu for fazer a multiplicação, acontece que a pessoa fazer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 6. Pensa nisso, ó, 2 vezes 2, 4. O resultado disso daqui vezes 2 é 8. Tá? Então, 5 vezes 5, 25. E aqui, lembra, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Caso você queira fazer mais devagar isso, não tem problema. Você pode fazer assim, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Então, todo o caminho está vendo. Você pode fazer com tranquilidade esses exercícios, tá? Existem 2 propriedades, são muitas propriedades, na verdade são 8. Mas eu quero mostrar 2 propriedades que você vê ela com mais, frequência quando você está no ensino fundamental e no ensino médio. As outras também são importantes, mas eu vou falar apenas de 2 hoje, tá? Para que a gente não fique com tanta coisa para memorizar, apenas de 2. Multiplicação com bases iguais. Bom, multiplicação de potência com bases iguais. A elevado a n vezes A elevado a P. Observe
que as bases são iguais. Quando isso acontece, você vai repetir a base e somar os expoentes. Pronto, tá? Repete a base, soma os expoentes. A outra propriedade é a divisão com bases iguais. Então, qual seria? A elevado a P dividido por A elevado a N. Como é que a gente faz isso aqui, né? A gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Então, num exemplo de cada um, tivesse uma situação assim. 2 à quinta vezes 2 à terceira. E aqui tivesse 2 à quinta dividido por 2 à terceira. Eu poderia isoladamente resolver cada uma delas, mas eu poderia aplicar a propriedade, repete a base e soma os expoentes, repete a base e subtrai os expoentes. Então, repetir a base, 5 mais 3, 8, está aqui. Repetir a base, está aqui, 5 menos 3, 2. E aí eu posso resolver uma única potência, em vez de resolver duas separadamente. Talvez isso aqui te dê mais tempo, que nós sabemos que no começo tudo é mais tranquilo. Se você observa o tempo que você tem para fazer prova, cada dia ele é menor e a quantidade de exercícios aumenta. Olhe o tipo de prova que você fazia quando você estava no 4º ano, 5º ano do fundamental. Só prova de matemática devia ter 5 questões ou 6. Tu chega no fundamental 2, tua prova de matemática vai para 7, 8, para 9, para 10. Tu chega no ensino médio, tua prova para 10, para 12, para 15, para 20 questões. Tu chega no vestibular, tua prova para 45 questões. Tô falando de prova de matemática, tá? Tu tá fazendo o SSA, tu tem prova de matemática, tem prova de física, tem prova... Tu tá fazendo o Enem, caramba, tem matemática, química, física num dia só. Tu tá fazendo uma prova de concurso, tem português, tem matemática, tem história, tem direito, tem informática, tá tudo isso num dia só. Aí o cara diz, mas tem 4 horas e meia, mas vê quantas questões tem. Então, sempre está aumentando a quantidade de questões e o tempo diminuindo. Porque o mundo exige que você seja rápido. Não sou eu, não é o colégio, não é a superação, não é nada. É o mundo. Exige velocidade. Você tem que ser rápido. Você tem que ser bom, e tem que ser bom, e tem que ser rápido. É essa a realidade. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado ao estar explicando isso, mas sempre dando conselho para as pessoas entenderem que é uma realidade. Tá? Sobre potenciação, o que a gente vai fazer agora, nesse espaço que está aqui, é colocar uma observação para que você treine um pouco a questão do elevar um número ao quadrado. Vou mostrar de duas formas, a tradicional e a forma inovadora. Porque a tradicional é meio que eu já tenho mostrado para vocês nas aulas de multiplicação. Porque o que é elevar um número ao quadrado? Vamos pegar aqui um exemplo de potenciação. O que é elevar um número ao quadrado? Pensei em 62 elevado ao quadrado. Bom, basicamente, pela ideia de potenciação, o que eu tenho que fazer é 62 vezes 62. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Armar essa conta de multiplicar. Então, venho aqui para baixo. E aí, contas de multiplicar, que foi o quê? Que a gente fez nas nossas últimas aulas, né? A gente falou de multiplicação, de divisão e tal. Então, o que a gente fez foi isso. Vim para cá, realizar aqui o resultado da conta. 2 vezes 2, 4.
2 vezes 6 dá 12. Então tá aqui. Depois, 6 vezes 2 dá 12. Vai 1. 6 vezes 6, 36. Com mais 1, 37. Então vem para cá. Eu tenho 4, 8, 3. 3.844. Beleza. Onde dá aula assim, porque as minhas mãos ficam todas sujas de tinta, os dedos, passa a mão no quadro. É um negócio meio que... Eu sou muito... Tentando ser perfeccionista, eu vou passando a mão, quando eu vejo passo o álcool, mas não sai. É uma onda. Enfim. Isso aqui é meio que uma repetição do que a gente já viu na anterior. Bodana, você já mostrou como é que faz a conta de multiplicar? Mostrei. Então, por isso eu quero mostrar uma outra forma. Mas para mostrar outra forma, eu preciso colocar uma pequena observação. Eu vou vir para cá, vou separar isso daqui para que não haja dificuldade em entender. E eu tenho essa pequena observação que eu vou marcar aqui. Muita atenção a isso aqui, porque sempre que eu perguntar, né? Olha a palavra. Sempre que eu perguntar 1 elevado ao quadrado, você sabe que 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. O resultado de 1 vezes 1 é 1. Mas eu quero que você ponha o zero na frente. Não deixa de ser 1, tá? Mas escreva sempre em pares de algarismos. Então, 2 ao quadrado vai ser 0, 4. 3 ao quadrado vai ser 0, 9. Depois do 3, não vai ter essa necessidade de colocar o zero na frente, porque quando você elevar 4 ao quadrado, o resultado por si já tem 2 algarismos, nesse caso 16. Ok, cheguei aqui, certo. O que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês a mesma conta. Só que agora de uma forma diferente. Tipo, eu quero mostrar 62 ao quadrado de uma outra forma. Bom, vamos lá. Essa técnica consiste em separar os números em algarismos. Separei o 6, separei o 2. E elevarei ao quadrado os dois números. 6 ao quadrado, né? 6 vezes 6 dá 36, né? Observe a importância da tabuada, né? Eu tenho que saber ela. E aqui, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 0, 4. Nunca esquecer do zero, porque você esqueceu. Nesses 3 casos aqui é obrigatório colocar o zero na frente, você vai errar. Beleza, primeira parte, muito fácil, porque você consegue fazer essas duas coisas de cabeça. A próxima parte vai ser você multiplicar esses 3 números aqui na ordem que você queira multiplicar. Então, eu vou colocar 2 tracinhos assim, indicando que eu estou multiplicando daqui para cá. Mas pouco importa a ordem. Veja só, tá? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Ande sempre uma casa para o lado esquerdo e bota aqui o 24. Observe que até agora você não teve que armar conta e ter aquela parada de tipo 6 vezes 2 dá 12, vai 1, tal. Não precisa disso. Fez isso daqui, é só somar. Ó. 4, 8 mais 2, 6 mais 2, 8. Aqui 3. Então aqui, ó, tu já conseguiu encontrar aquele mesmo número. Só que de maneira muito rápida, porque tu não precisou fazer conta. Era coisa que tu já sabia fazer. Então isso te ajuda demais. Vamos pegar um outro exemplo. Pensei em pegar 53 e elevá-lo ao quadrado. Bom, separadamente, você tem aqui 5 ao quadrado, que no caso dá 25, né? Separou. E 3 ao quadrado, 0,9. Perceba que você pode multiplicar em qualquer ordem, tá? Eu fiz 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24. Mas se você quisesse, fazia. 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24. Então, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30. Pule em uma casa, coloque 30. Mandando, eu quero fazer em outra ordem.
2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Mandando que fazer em outra ordem. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Não importa a ordem, o resultado sempre dá o mesmo. Passei um traço aqui. 9, 0, 8, 2. Viu aí? É um exercício prático que vai te ajudar muito a fazer, inclusive, contas de multiplicar de maneira mais prática, mais rápida e que vai te ajudar. Porque elevar um número ao quadrado é muito corriqueiro, é muito dia a dia, é muito comum. Qualquer coisa, matemática, física, química, enfim, é muito útil. Então vai te ajudar a fazer isso. Obviamente, eu preciso do seu treinamento, da sua participação, da sua efetiva participação, tá? Muito importante isso, tá? Apagar a parte de cá, porque, bom, como é legal mostrar a radiciação, a potenciação, me perdoe, também é interessante mostrar a radiciação. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês. Acho que antes de mostrar a questão da radiciação, da radiciação, eu quero mostrar talvez mais um exemplo. Acho que é importante ficar mais fixo para vocês. Mais um exemplo sobre essa questão da potenciação, né? Agora eu vou pegar dois números que não tem muito a ver. Não tem o número 3, nem o número 4, nem o número 2. Então pensei assim, 74 elevado ao quadrado. Vamos observar que também funciona sem nenhum problema, tá? Então vê, separa aqui o 7, separa aqui o 4. E separadamente tu vai elevar ao quadrado os dois. 7 ao quadrado, 49. 7 vezes 7. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16. E aqui, tá? Multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 7 dá 56. Ó, pula uma casa, 56. Aqui, ó. 6, 7. 9 com mais 5, 14. Vai 1, 5. É muito rápido. Pessoal, isso demora menos de 5 segundos. 10 segundos. Tipo, ninguém faz uma conta de multiplicar tão rápido assim. E é mais fácil. Então, eu aconselho que você treine isso aqui, tá? Agora, mostrei, beleza, fiz tal. Radiciação, a parte das raízes, né? Aí eu com... Importante frisar que essas raízes são as raízes quadradas exatas, tá? E aí, para eu conseguir encontrar as raízes quadradas de números altos, praticamente de cabeça, bem rápido assim, tipo, estralei de dedos, estalar dedos eu consegui encontrar, eu preciso saber a tabuada. Mas a tabuada é diferente, tipo, são as raízes quadradas, que são exatas, que vai de 1 até 100. E eu vou escrevê-las aqui, ó. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Raiz de 16 é 4. Raiz de 25 é 5. Raiz de 36 é 6. Raiz de 49 é 7. Raiz de 64 é 8. Raiz de 81 é 9. E a raiz de 100 é 10. Bom, essas raízes, observem que é a tabuada. Contrário, tem que estar consciente de que um número que é conhecido por quadrado perfeito é aquele número que ele é obtido através da multiplicação de dois números. Então, por exemplo, o número 256
ele é um quadrado perfeito. Por quê, Manana? Porque 256 é a mesma coisa que 16 vezes 16. Então, um quadrado perfeito é um número formado por dois números iguais que multiplicados tem aquele número. Então, a raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, torna 6 um quadrado perfeito. 121 é 11, porque 11 vezes 11 é 121. Então, números que são formados por produtos de números iguais, eles são quadrados perfeitos. Se for três números iguais, né, por exemplo, 216, 6 vezes 6 vezes 6, né? 343, 7 vezes 7 vezes 7. São cubos perfeitos, números que são formados pela multiplicação de três números. O 8, por exemplo, é um cubo perfeito. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Tá? Mas pensando apenas em quadrado perfeito, é muito fácil achar as raízes desses números pequenos assim. Quanto é que é raiz de 4? 2. Beleza, fácil, bom. Mas uma raiz de um número que seja maior do que 500, 600, 1000, já tem dificuldade. Então, aí eu quero mostrar essa dificuldade, que vocês podem tirar essa dificuldade, fazendo exercícios, que vai fazer com que vocês aprendam mais, né, algumas dicas, alguns truques e tal. Então, por isso, eu quero mostrar para vocês essa técnica, tá? Então, vamos colocar aqui o primeiro exemplo, tá? Um exemplo aqui, deixa eu colocar aqui. Raiz de 1444. Como é que eu vou conseguir encontrar a raiz de um número tão alto como esse? Forma de cabeça, né? Existe um processo para isso, mas vamos chegar lá. Então, qual é o primeiro passo, a primeira etapa? Vou colocar aqui. Esquece o penúltimo número, ou algarismo, né? Esquece o penúltimo algarismo. Primeiro passo, você vai esquecer. Tá aqui, eu esqueci, desconsiderei. Próximo passo. Olhou para esse número aqui, ó. Calcule a raiz do último algarismo. Você vem aqui e calcula a raiz do último algarismo. 2. Beleza. Chegou aqui, você manda colocar embaixo. Beleza. Aqui você, ó, chegou, calculou a raiz de 4, 2, coloca embaixo aqui, ó, aqui. Estou indicando a setinha aqui para saber quanto falta para 10. Aí você vai escrever, porque é fácil, né? Falta quanto para 10? 8. Beleza. Primeiro passo. Deixa eu colocar aqui. Segundo passo. Terceiro passo. Ok. Quarto passo. Encontre a raiz igual ou menor mais próxima. Então você vai encontrar a raiz do número que sobrou. Então, sobrou quanto aqui? Bom, sobrou 14. Você vai olhar para cá, olhar para cá.
Tem raiz de 14 aqui? Não, não tem raiz de 14. Menor do que 14. Quem é que tem raiz? 9. Qual é a raiz de 9? 3. Então, jogue o 3 para cá e jogue o 3 para cá. Agora, quinto passo. Multiplique o número pelo próximo ou sucessor. Então, o número que eu encontrei aqui é 3. Eu multiplico pelo que vem depois de 3. No caso é 4. Quanto é que dá o resultado? 12. E aí, tu vai comparar agora. Sempre a setinha apontando. Ó. 14 é maior ou menor do que 12? Bom, 14 é maior. Bom, já que é maior, você vem aqui e escolhe o maior. Obviamente, a primeira vez que a gente faz isso, que você vê uma série de regrinhas, meu Deus, né? Caramba, tem muita coisa, muita regra. Não é difícil, veja só. Não é difícil porque veja uma situação como essa aqui. Ó, 2601. Isso daqui são pequenas frases. Esqueça essa ideia. Se isso aqui tem. Enfim. Deixa eu corrigir isso daqui, que eu coloquei a palavra aqui errada. Pronto. Tinha colocado a palavra aqui errada. Esqueça essas frases iniciais. Tente decorar elas, que você vai ver que vai ser... Tente decorar o esquema que você vai ver. Ó. Esquece o penúltimo. Esqueceu. Raiz do que sobrou aqui. Raiz de 1 é 1. Falta quanto para 10? 9. Sobrou aqui 26. Você olha para cá e veja se tem 26. Não tem 26. Menor que 26. Quem é que tem raiz? Você vai dizer 25. Qual é a raiz de 25? 5. Joga o 5 para cá e o 5 para cá. Pegue o 5, multiplique pelo que vem depois de 5. 6. Quanto que dá o resultado? 30. Agora compara aqui. Ô 26, tu é maior do que 30 ou tu é menor do que 30? Ah, eu sou menor do que 30. Ah, então escolhe o menor. Veja como foi bem mais rápido. Por que foi mais rápido, Bandana? Porque eu fiz simplesmente sem escrever o passo a passo do que tem que ser feito. Então, tudo é uma questão de você decorou a técnica, vai para frente, tá? Então, muita atenção. Muita atenção. Deixa eu melhorar aqui esse risquinho aqui. Pronto. Que pode acontecer uma situação dessa aqui, ó. Raiz de... Essa raiz aqui é exata. E como é que eu consigo tirar essa raiz aqui? Como é que eu consigo se o 6 não tem raiz exata? Né? É verdade. Então, mais uma vez eu falo, esquece o penúltimo. Sobrou 6 aqui. Quando o 6, que obviamente não tem raiz exata, aparecer, e vai acontecer, mas só vai acontecer com 6 ou com 5. Beleza, não tem raiz. Repita. Repita o 6 e continue o processo. Né? Ó, mais uma vez. Repetiu o 6, falta quanto para 10? 4. Beleza, está aqui o 4. Ok, fechou. Aqui. Bom, sobrou o que aqui? 31. Observe se aqui tem raiz de 31. Não, não tem raiz de 31. Menor que 31, quem é que tem raiz? É o 25. Qual raiz de 25? 5. Joga aqui, ó. Ele para cá, ele para cá. Pegue o 5, multiplique pelo que vem depois de 5 é 6. O resultado disso aqui é 30. Agora compara aqui. O 31, tu é maior do que 30 ou tu é menor do que 30? Sou maior. Então escolhe o maior.
ok? Então, muito importante que você siga as dicas, siga como tem que ser feito e que faça exercício. Então, eu peço para as pessoas fazerem um exercício que as pessoas pensam que é demorado e não é. Veja só, você vai começar com 11 elevado ao quadrado e vai fazer até 109 elevado ao quadrado. E você vai fazer sempre os testes para ver se as suas raízes, se as suas potências, quando você tira a raiz, você encontra o número. E se estiver certo, obviamente você acertou. Então, veja como você vai começar a fazer isso daqui. Ó. Eu quero fazer 11 ao quadrado, bandana. Ó, 11 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0,1. 1 ao quadrado, 0,1 também. Agora você vai multiplicar. Ó. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Pule uma casa e coloque 2 aqui. Então, o 2 ficou feiosozinho aqui, mas agora melhorou. Aí você tem 1, 2, 1. Tá aí. 11 ao quadrado, 121. Beleza. Fez o 11, faz o 12. 12 ao quadrado. Separa, separa. 1 ao quadrado, 0,1. 2 ao quadrado, 0,4. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Pula uma casa, bota o 4. Somou aqui, ó. 4, 4, 144. Fez o 12, faz o 13. 14, 15, até 109. Tá? Muita atenção quando chegar ao 16. Vai acontecer um probleminha com a raiz quadrada, que se por acaso, não vou fazer a potência porque confundi a potência com a raiz. Quando for fazer a raiz quadrada do número que termina em 6, que é o primeiro, que é 216, se acontecer do cara perguntar é maior ou menor e for igual, é simples. For igual, escolhe o maior. Tá? Quando chegar a número como esse aqui, que é de 3 algarismos, eita, 3 algarismos você não mostrou, vamos mostrar assim agora. Vê lá, se por acaso pegar 104 ao quadrado, como eu faço? Separa aqui. 10 ao quadrado dá quanto? 100, tá aqui. 4 ao quadrado dá quanto? 16, tá aqui. Agora, 10 vezes 4 dá 40. 40 vezes 2 dá 80. Pule uma casa e coloca aqui. 80. Passa um traço. 6, 1, 8, 0. Tá aí. Muito fácil, muito prático. Eu só preciso que vocês tentem fazer muito esses exercícios. Que vocês pratiquem se baseando na apostila, seguindo as questões que estão na apostila, porque eu tenho certeza que se vocês seguirem as questões, fizerem os exercícios, tirarem as suas dúvidas, tenho certeza que vocês vão progredir muito em matemática. Beleza? Então, eu quero deixar aí para vocês um abraço aí, que vocês tenham uma semana boa. A gente vai ter outros encontros, né? Ainda a gente está começando o nosso curso, né? A gente não chegou nem no meio ainda. Lembrando que essa parte é a parte bem básica. A gente vai dar uma avançadazinha, mas não agora. Mas o que é importante é que eu quero que vocês aprendam isso. Porque essa pandemia, ela deu uma... As pessoas ficaram muito em casa, primeiro ano, tudo, e perderam muita coisa em escola, deram uma parada de estudar. E isso atrapalha muito o desempenho nosso, tanto para fazer vestibular como para concurso, principalmente nas exatas. E esse curso, ele serve para que você se coloque-se no eixo, que você não saia mais disso aí. Então, eu espero que vocês aproveitem, façam os exercícios, que o negócio vai ser legal, vocês vão gostar do curso. Beleza, pessoal? Um abraço, até a próxima.